Ela é nutricionista pós-graduada em nutrição esportiva, nutrição funcional, especialista em reeducação alimentar e tem um canal muito bacana no YouTube, Café com a Nutri. Hoje eu converso com a Viviane Benini. Vivi, dos pacientes que você atende no seu consultório, a maioria está preocupada mais com a saúde ou com a aparência física, com a beleza? A maioria das pessoas que me procuram estão preocupados com estética. Infelizmente, muitas vezes a nutricionista ela tem essa preocupação de saúde muito mais do que o paciente. Então é muito comum alguns pacientes virem e me pedirem, inclusive, protocolos mais radicais para terem resultados mais rápido. Mas assim, a gente procura então entrar num acordo, porque sempre o nutricionista vai ver o paciente como um todo, né? A gente vai se preocupar sim em dar para ele o que ele quer, mas mantendo e melhorando a saúde. E você vai orientar, você não pode emagrecer 30 quilos no mês, uma coisa assim? Por mais que a gente tente conversar, é difícil. Eu falo que as pessoas, assim, elas demoram muito tempo para ganhar os quilos, né? Mas quando procura o profissional, realmente decide em procurar o profissional, eles querem resultado, não todos, né? Mas a maioria querem resultados para ontem. Ou para uma viagem que vai fazer, para um casamento, para uma formatura. Então, normalmente, assim, eles querem tudo muito rápido. Por isso que muitas vezes o paciente acaba abandonando o tratamento, porque isso não vai acontecer, né? Então, do mesmo jeito que a pessoa levou muitos anos para conseguir vários quilos, vai demorar um pouquinho para ela conseguir de forma saudável ao corpo que tinha antes. E é engraçado porque um cardápio balanceado, montado por uma nutricionista, é um cardápio onde a pessoa parece que come muito. É muito comum os pacientes receberem um plano alimentar e tipo no dia seguinte já começar a mandar mensagem para mim: Viviane, eu vou comer tudo isso e eu vou emagrecer? Eu falo assim, vai, confia em mim. E uma outra coisa também é a mania que a pessoa tem de ficar pesando. Isso atrapalha muito o tratamento, porque assim, a gente tem que dar um tempo pro nosso organismo e a partir da hora que a gente começa a se alimentar melhor, né, uma alimentação rica em vitaminas, minerais, tudo que precisa, né, isso leva um tempo, porque o corpo, ele muitas vezes, quando ele começa uma alimentação mais balanceada, ele tá todo intoxicado. Então, às vezes, não é de início. E se a pessoa fica pesando, ela vai atrapalhar o tratamento. Eu sempre peço para os meus pacientes para pesarem quando voltar para o consultório. E são esses que têm mais resultado. E já que você falou de desintoxicação, existe mesmo esse tal de detox? A gente tem o corpo intoxicado do quê? Sim, olha, essa questão de detox, esse protocolo, ele só é realizado normalmente por nutricionistas que têm a especialização de funcional. Ok? Então, assim, eu não aprendi isso na faculdade. Então, quando eu conhecia detox, eu também achava que isso não era possível. Mas é possível sim. Eu trabalho muito isso também nas redes sociais, porque é bem complexo. E a gente está exposto diariamente a toxinas. Não é só toxinas alimentares, de alimentos industrializados, ricos em aditivos químicos. Por exemplo, nós mulheres, a gente usa tintura no cabelo, que isso é uma exposição tóxica grande por causa de metais pesados. A gente tem contato com poluentes do ar, utensílios. Então, é muita exposição. E a gente acaba depositando isso na nossa gordura, no tecido adiposo. E isso impede muitas vezes da pessoa ter um resultado. Isso é muito comum. Aquelas pessoas que estão comendo já quase nada e não conseguem ter resultado, não é só isso. Mas é um dos sintomas de um corpo intoxicado. Então ela precisa dar uma pausa para o organismo, que é um protocolo de detox, que pode ser curtinho ou um pouco mais longo, de preferência com acompanhamento profissional, porque existem vários nutrientes que estão envolvidos na detox. E aí sim, ela consegue ter o resultado que ela quer. E você falou que as pacientes muitas vezes falam: nossa, mas eu vou emagrecer, eu tô comendo muito. Porque as pessoas confundem dieta com passar fome. A maioria das pessoas acha que tem que passar fome para emagrecer. Infelizmente, quando a gente pensa em dieta, a gente já pensa em restrição e privação, não é assim? Fome, eu vou sofrer. Eu tô iniciando uma dieta. O primeiro sinal que a gente manda pro cérebro: eu vou restringir, eu vou passar fome. E não é isso que é o objetivo de uma dieta. Sim. Isso eu também sempre procuro trabalhar muito com os meus clientes, meus pacientes,
que a gente tem que virar essa chave. Eu sei porque eu também já fui assim. A gente tem que parar de pensar somente em calorias e começar a pensar em valor nutricional. Então, quando você compara, por exemplo, um cardápio de 1.500 calorias, onde você não considera valor nutricional, pode entrar assim um fast food, um chocolate, mas você vai ver assim que você vai comer um sanduíche com um refrigerante e batata frita, vai comer lá um chocolate, pronto, já atingiu as 1.500 calorias. Agora, se você pegar essas 1.500 calorias e transformar isso em nutrientes, em alimentos com alto valor nutricional, você vai perceber que você vai comer o dia inteiro, vai parecer que você come muito. Sim, porque saladas, você assim, apesar de ter poucas calorias, que não é esse o objetivo, você acaba consumindo um volume muito grande desse tipo de alimentos sem engordar. Pelo contrário, ainda você vai nutrir, vai ter saúde, o cabelo não vai cair, a unha não vai rachar, né? Então você vai ficar ainda bonita. Porque tem gente que emagrece e fica feio, né? Sim, fica assim, sem viço, abatido. Exatamente. Né? Ela fica magra, mas fica parecendo doente muitas vezes. Exato, porque... pálida, como você falou, com a unha quebradiça, pouco cabelo. Sim, e pode desenvolver inclusive uma depressão, né? Porque a carência nutricional de alguns micronutrientes podem inclusive predispor a uma depressão. Então aí o que adianta, né? Tá magro, nada. Você sem tá energia, triste, né? Então é muito melhor você fazer um processo um pouquinho mais devagar, mas você manter a vitalidade. Ô, Vivi, aquele velho índice IMC, índice de massa corporal, ele ainda é usado ou ele está totalmente fora de moda, desatualizado? O índice de massa corporal é uma avaliação que você faz quando você não tem mais nenhum recurso. Se você não tem mais nenhum método de avaliação, você acaba usando o índice de massa corporal, que ele é um parâmetro para uma pessoa sedentária, por exemplo. Tá. E mesmo assim, a gente não pode confiar no índice de massa corporal, tá? Por quê? Porque ele não avalia gordura, ele avalia o total. Então você pode, por exemplo, estar com peso dentro do IMC adequado, só que você tem um percentual de gordura muito alto. E é esse percentual de gordura alto que traz doenças. Sim. Entendeu? Então, se você for pensar em saúde, o índice de massa corporal ele é um pouco ultrapassado. Mas se você, por exemplo, trabalha em locais que você não tem mais nenhum instrumento de avaliação, acaba sendo pelo menos uma referência, né? Sim. Mas o ideal é a gente avaliar percentual de gordura. E isso é possível você fazer com um aparelho de adipômetro, né? Sim. Que você tira as dobras cutâneas, ou num aparelho de bioimpedância, que ele também consegue separar o que é músculo, do que é gordura, do que são ossos. Você consegue separar tudo. Porque o ideal é ter um pouco de músculo e um pouco de gordura, não? A gente tem que ter um balanço entre os dois. Uma coisa, e isso, Karina, eu falo porque antes de eu ser nutricionista, eu não entendia isso. E é ruim, porque daí a gente fica preso num número na balança. Sim. E o número da balança às vezes não quer dizer nada. Entendeu? Exatamente. E é isso. Ontem mesmo eu fiz uma avaliação aqui no consultório e uma paciente, ela subiu na balança, ela não tinha nem visto o percentual de gordura dela, e ela falou assim: nossa, eu não acredito, tipo, ela tava com uns 4 quilos a menos, mas ela queria mais na balança. Tá. E ela tava muito chateada. Quando a gente fez toda a avaliação, ao final da avaliação, na realidade ela tinha perdido 8 quilos de gordura. Nossa. Então, entende que 4 quilos de gordura é diferente de 8, né? E às vezes a pessoa desanima. Isso é muito mais possível quando a pessoa está fazendo exercícios físicos, né? Aliado à alimentação. Porque ela troca a gordura por músculo, que pesa bastante o músculo, né? O músculo, ele é mais pesado que a gordura, então ele ocupa menos espaço. Então a pessoa às vezes tem um peso, vamos dar um exemplo aí, de 60 quilos, e ela tem um percentual de, por exemplo, 20%, é uma pessoa que tem bastante músculo, mas você vai ver ela fina. Sim. Porque ocupa menos espaço. Agora uma pessoa de 60 quilos com um percentual de 40%, você vai olhar, vai falar assim, essa aqui é gordinha. E às vezes a pessoa tem o mesmo peso que a outra. Sim. E por falar em gordinho, o que você acha desses padrões de beleza hoje em dia? Sempre houve essa ditadura da beleza, magreza excessiva, e agora também
as plus size, mas as gordas, muito gordas. Tem, nas redes sociais tem havido muita apologia a isso. O que você acha? O que eu acho é ser polêmico mesmo. É bem polêmica, né? essa. Mas o que eu acho? É o que eu falei no início aqui do vídeo. Eu penso muito em saúde. Então, assim, se for pra ser um gordinho, se bem que a gente sabe que uma pessoa que tá com excesso, assim, esses plus size, você sabe que não vai ser saudável isso. Porque o excesso de gordura, a gente sabe que o tecido adiposo, né, as nossas gorduras, ele é um órgão endócrino que produz hormônios. Então a gente sabe que essa pessoa às vezes não vai ter não vai ter tanta longevidade, a gente sabe que ela vai ter predisposição a doenças. Sim. Então eu sou a favor da saúde, Karina. Sim. Então assim, se for um magro saudável, porque às vezes também muito magro não é saudável, né? Com certeza, os excessos não são legais. Exatamente. Né, então eu acredito em saúde. Ou vai ser um magro saudável, ou então que esteja um pouquinho acima do peso, também com saúde. Vivi, e essas modinhas hoje em dia? Todo mundo quer fazer detox, dieta low carb ou ser vegano. O que você acha? O que acontece, o que nós nutricionistas observamos, que só vai mudando de nome, porque low carb sempre existiu. Sim. Né? Então, na realidade, quando você passa por um processo de emagrecimento, você automaticamente reduz carboidratos. Né? Em todo o processo de emagrecimento. Isso sempre existiu. Se você for ver lá os antigos, do Can, do Dr. Atkins, tudo é low carb. Então, essa low carb, ela existe. Mas o que é engraçado? Porque agora ficou, nossa, todo mundo quer fazer low carb, mas sempre existiu. Sim. E low carb é saudável. Detox, eu também vejo assim. A detox, igual eu expliquei, existe, dá para se fazer, e o melhor profissional para aplicar uma detox no paciente é o profissional nutricionista. Sim. Só que o que acontece? A mídia se aproveita disso. Então tudo é detox. E detox não é só um suco verde, né? Sim, agora em todos os lugares existem sucos e dietas vendendo. Então o pessoal aproveita em cima dessa palavra e fazem um marketing para vender. Tudo é detox hoje em dia. E para você ter uma ideia, para você ter realmente a detox, a desintoxicação, é super importante a proteína. E mostra-se como a detox fosse tipo só salada, só folhas. Não, você tem que pensar em proteína também numa detox, entendeu? Então eu acho engraçado que acaba que a mídia acaba usando às vezes esses termos para marketing, promover produtos. Exatamente, né? Mas são coisas que sempre existiram, só vão mudando de nome. Daqui a pouco vamos ver o que vão falar, né? Não sei. Então eles vão mudando de nomes e viram uma febre. Mas é engraçado também que começaram, até saiu um estudo agora recentemente, e isso meio que viralizou, de que dietas low carb aumenta a mortalidade. Não sei se você viu isso. Eu vi. Você diminui pelo menos 4 anos de vida. Isso. Agora, se você for observar o estudo, essa dieta low carb que fizeram o estudo era uma dieta baixa em carboidrato, mas que não tinha saladas. Né? Então, assim, você vê como distorcem as coisas? Sim, foi muito divulgada essa pesquisa. Isso, exatamente. Então, low carb é benéfico para a saúde, sim, mas você fazer low carb não é você comer só proteína e gordura. É você comer uma variedade de vitaminas, minerais, antioxidantes, saladas. Você não restringe essas coisas, né? E é isso que às vezes é distorcido. Sobre alimentos funcionais, alimentos que supostamente ajudam na saúde, previnem doenças, eles existem mesmo? Tem um limite para que eles realmente ajudem na nossa saúde? Existem, tanto é que tem uma especialização inteira sobre nutrição funcional. Existe sim. O que acontece? A gente sabe que assim, os alimentos, eles contêm fitoquímicos, nutrientes, antioxidantes que são benéficos para a saúde. E com base nisso a gente tem vários estudos aí comprovando o tratamento e também ou a manutenção da saúde, né, o tratamento de doenças e manutenção de saúde através dos alimentos. E se funciona, funciona. Porque eu tenho vários casos aqui em consultório de pessoas que foram tratadas
com alimentos. Eu falo assim que quando eu fiz a nutrição funcional, eu fiquei tão encantada, porque a gente fica mesmo, porque parece que a gente não vê isso às vezes. A graduação às vezes é insuficiente, sabe? A gente sempre busca por mais coisas. E eu fiquei muito encantada porque eu tanto tenho isso, vivenciado isso em consultório, como na minha própria vida e da minha família. Eu tenho a história do meu próprio filho, que ele foi muito doente até os 4 anos de idade. E aí coincidiu que nessa época eu já fazia funcional e eu tratei ele. E ele passou em vários médicos, chegaram a me falar que ele sempre seria, que ele era muito alérgico, sabe? Falaram pra mim que ele seria atópico pra sempre, ele vivia tomando antialérgicos, imunidade muito baixa, e eu consegui reverter isso só através da alimentação, com alimentos, com a exclusão de alguns alimentos. E desde os 4 anos até hoje, ele tá com 14 anos, ele nunca mais ficou doente. Eu mesma tive vários problemas de saúde. Ovário policístico, pele acneica, depressão, inclusive, o transtorno que eu já tive também lá atrás, antes de fazer a nutrição. Tudo isso a gente consegue tratar através da alimentação. Isso é uma nutrição funcional. Muito interessante. E você recebe muitos casos de distúrbios alimentares, anorexia, bulimia no teu consultório? Eu não recebo. Por quê, Karina? Porque as pessoas têm vergonha de falar isso. Entendeu? De admitir, a menos que a família leve, né? Exatamente. Mas eu consigo sim identificar que algumas pessoas têm sim distorção de imagem e tem aí já alguns sinais, sintomas de transtorno alimentar. Quando tá muito claro isso pra mim, eu até procuro orientar, encaminhar para um tratamento com um psicólogo mesmo, porque às vezes só passar no nutricionista não vai adiantar. Tem que aliar, né, o psicólogo com o nutricionista. Isso. Principalmente adolescentes. Então, quando eu venho a mãe como adolescente, às vezes no consultório, eu consigo observar que muitas vezes está iniciando ali um transtorno. E aí eu já chamo a mãe de lado, converso com ela. Mas normalmente as pessoas escondem, elas não falam abertamente sobre isso. Elas não se abrem mesmo porque é difícil, elas vão se sentir julgadas, talvez. Nossa, é complicado, né? Não, eu falo porque eu escondia também. Eu vi aquele filme da Netflix, como é que chama? Fome de Viver? Não. Que é aquela menina. Você assistiu? Eu assisti. É aquela eu lembro que você falou. Dá nervoso de ver. Tá. E eles têm aquela clínica, né? Tem gente com anorexia e com bulimia. Tem uma anorexica grávida, ela perde o neném, né? E a pessoa, assim, ela não menstrua mais, ela não tem mais, o cabelo vai ficando fraco, tudo vai ficando ruim, né? Sim, pode desenvolver várias coisas. Principalmente a anorexia, né? Daí você acaba, é muito comum a menorreia, que é a parada da menstruação na anorexia. Bulimia nervosa é um transtorno que é um pouquinho mais difícil de ser detectado, porque a pessoa continua muitas vezes com peso normal, ou às vezes até com um pouco de sobrepeso. Ela leva uma vida normal e ninguém vai ver que ela tá com alguma coisa no corpo. Existem alguns sinais. Se tiver no início, a gente chama de sinal de Russell, eu acho que é esse o nome. Que a pessoa provoca o vômito e ela coloca o dedo, então ela começa a machucar aqui. Ela fica com então uma assim, você vai observar pessoas com feridas aqui, é um dos sintomas. Outro é pessoa que tem muito problema de dentição, porque a acidez do estômago faz com que a gente perca o esmalte dentário, a proteção dos dentes, e essa pessoa começa a ter muitas cáries. É muito comum pessoas com um estágio avançado de bulimia perder dentes. Entendeu? Ela vive no dentista, também é um sintoma clássico de bulimia nervosa. Um dos. Bom, pra gente encerrar, Vivi, que conselho você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo? Um conselho de nutrição, de saúde, de bem-estar? Olha, o conselho que eu daria é um conselho que eu gostaria de ter tido lá atrás, ou então ter pelo menos tido essa consciência. Eu, há muitos anos atrás, esse foi um dos motivos que me levaram a procurar nutrição. Eu já tive um transtorno alimentar. E foi exatamente esse transtorno que me levou hoje em dia, me ajuda, né, a ajudar várias pessoas em relação à nutrição. Por isso que eu também tenho o canal, eu divulgo muito dicas de nutrição. E um conselho que eu queria ter tido lá atrás, ou então até por falta de conscientização da minha parte, é de a gente procurar orientação com um profissional.
Porque naquela época eu ficava vendo revistas, Boa Forma, Dieta Já, né? E a gente pega aquelas dietas super radicais e tudo e começa a fazer um monte de dieta. E o profissional nutricionista, ele passa anos estudando isso, de como equilibrar os nutrientes na alimentação da pessoa. E só o profissional vai saber fazer isso. Então a gente vê hoje em dia com essa divulgação aí de corpos perfeitos no Instagram, no Facebook, e inclusive isso acaba incentivando aí o desenvolvimento de transtornos alimentares, porque cada um, a gente não tem que querer ser igual a pessoa fitness que tá lá na internet, né? Então procurar realmente receber orientação do profissional que entende disso, para você realmente sair da questão de fazer loucuras, de você estar se prejudicando o seu corpo. Então é essa a dica que eu dou. Procure sempre que possível, porque você passar com um profissional é um investimento para a tua saúde. Com certeza. Você não é um gasto, é um investimento. Você está investindo em um dos seus maiores bens, que é a sua saúde. Vivi, obrigada pelo papo, adorei. Sucesso no canal, Café com a Nutri, é muito bacana, acessem. E tudo de bom. Obrigada, Ká. Querida. Agora eu quero ver você depois lá no meu canal fazendo uma entrevista pra mim também. Com certeza, só me convidar. Obrigada. Obrigada. Você gostou desse vídeo? Se inscreva no nosso canal, dê um like e deixe seu comentário. Semana que vem tem mais. Um beijo e até!